Bora falar de planejamento então? Vai ser bom demais. Primeira coisa que é importante, antes de partirmos para o 2020, prestar atenção no que não deu certo em 2019. O que aconteceu? Por que algumas metas não foram alcançadas, não foram cumpridas? Se não olharmos para isso, a gente corre o risco de repetir a mesma coisa em 2020. E talvez seja isso que anda acontecendo com você há muito tempo, né? Metas que se repetem, planejamentos que se repetem e não são concluídos, não são atingidos. E isso é um indício. Se não prestar atenção nisso, vai continuar repetindo. Então, bora lá. Será que o que não foi cumprido, as metas não cumpridas em 2019, tem a ver com o tempo? Não houve tempo necessário, você não conseguiu realizar porque esgotou o ano? Bom, há alguns indícios. Será que você demorou muito para começar? Será que você perdeu muito tempo em alguns processos? Será que você ficou querendo ser criterioso demais, perfeccionista demais, e não deixou com que as coisas corressem à vontade, não digo, mas mais suavemente em direção ao resultado? E aí eu fico pensando, por que não, né? Por que fica querendo ser muito criterioso, muito detalhista, sabendo que isso vai atrapalhar o tempo? Talvez para não atingir mesmo, né? Sei lá, quem sabe. Então, talvez ser criterioso demais tenha levado você a não realizar objetivos, metas. E tem uma frase que eu sempre ouvia, que é assim: é melhor o feito do que o perfeito não feito. Não é mesmo? E quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque quer a perfeição e fica rabiscando, fazendo milhares de rascunhos, toda hora corrigindo. Isso me lembra, uma vez um editor de livro disse assim: sabe por que existem as edições dos livros, primeira, segunda, terceira, quarta? É justamente para eu poder fazer o livro, que senão eu vou ficar corrigindo. Cada vez que eu leio o livro, eu estou num momento diferente, eu estou num pensamento diferente, e eu vou querer corrigir aquilo que eu fiz ontem, mês passado. Então lança o livro, primeira edição. Depois que se esgotar a primeira edição, você já tem algumas correções, lança a segunda com as devidas correções, não é mesmo? E assim, acredito que sejam as metas que você pode ter, que você e eu, que podemos ter procrastinado em virtude de querer que fosse perfeito, né? Então, acelera. Você tem prazo, você tem que realizar. É mais ou menos como jornal escrito ou jornal televisionado. O jornal escrito ele tem que ir para a impressão a determinado horário do dia, que senão no outro dia não consegue chegar nas bancas, né? Não consegue chegar na casa do assinante. Então vamos dizer que 10 horas da noite fecha a editoria e o jornal tem que ir para a impressão. Então se não teve notícia, aquele espaço está vazio, e é quando se preenchem com poesias, com horóscopos, com tirinhas, né? Então tem que cuidar disso. O mesmo acontece com o jornal televisionado, nas TVs. Ele vai entrar no ar daqui a 30 segundos. E se você não está arrumado, se você não está legal, vai entrar. E assim, 5, 4, 3, 2, 1 no ar. Boa noite. Né? Então vai acontecer. Só que às vezes, nos planejamentos e metas, a gente esquece disso. E o dezembro está longe, dia 31 está longe, aparentemente está longe. E aí cometemos o erro de querermos prolongar muito o nosso planejamento, algumas fases que deveriam ser concluídas e serem passadas para as próximas. Então fica de olho no tempo. Se faltou tempo, é porque houve um defeitozinho aí. Então, que o perfeccionismo não te atrapalhe a conquistar algumas metas. Tá certo? Outra coisa que pode ter acontecido é a perda de foco. Você disse, eu quero adquirir tal coisa. Pode ser, adquirir pode ser bens materiais,
um carro, uma bicicleta, uma moto, seja lá o que for, um livro novo, uma mobília nova, uma casa nova, seja lá o que for, uma roupa nova. Como pode ser também adquirir uma capacidade interna. Eu quero ser uma pessoa mais calma, eu quero ser uma pessoa mais ponderada, eu quero ser uma pessoa mais de ação, proativa. Isso também é uma meta interna, porque são com essas características internas que realizamos o nosso mundo externo. Então, às vezes, você, por ser muito irritadiço, às vezes você perde oportunidades, às vezes você joga fora uma meta que você tinha para 2019 e não cumpriu, porque é muito irritado, queria o resultado naquela hora, e o resultado vem com o tempo. Então, essas características internas nossas nos ajudam a alcançarmos bens externos. Muito bem. Então, durante esse ano, pode ser que você tenha perdido o seu foco. Eu queria, vamos, por exemplo, comprar uma bicicleta. Chegou em dezembro, pô, não comprei. Para que eu queria bicicleta? Para fazer pedal. Preciso melhorar meu preparo físico, ter aeróbico legal, né? Mas não rolou isso. E aí? Por qual motivo? Foco. Você tirou o foco disso. E aí a pergunta é, por qual motivo você tirou o foco de uma meta que era sua? O que levou você a tirar o foco dela? Se era uma meta, eu acho que dá para pensar nisso. Será que é porque essa meta deixou de ser importante? Ou será que você começou a se atrapalhar e olhar para coisas urgentes e não teve como fazer? Você não separou o tempo, não dedicou o tempo necessário. E aí quando a gente fala de desimportância, eu tirei o foco de algo que eu tinha planejado para mim, por que eu saí dessa trilha? Por que eu saí desse objetivo? Eu me boicotei de novo, mais um ano que eu não fiz academia, mais um ano que eu não comprei a bicicleta para fazer pedal, mais um ano que eu me tornei uma pessoa irritada, perdendo pessoas, mais um ano que eu não conquistei, que eu não fiz uma pós, que eu não fiz uma graduação. Você se boicotou de novo. E aí, quando fala de boicote, nós vamos ver no terceiro vídeo que eu vou fazer para vocês, que já está pronto, e que você vai assistir em breve, merecimento. Nós não nos julgamos merecedores. Eu vou contar uma historinha. O pai de uma moça sempre dizia que ela era burra e que ela não ia conseguir estudar direito. Você não sabe a dor que foi para ela se matricular na faculdade aos 35 anos de idade. Você não imagina a dor que foi para ela se formar, porque ela estava indo contra a fala do pai, que dizia que ela não ia conseguir, que ela era burra. E isso foi uma luta, né? Então, merecimentos são internos, e talvez, quando você perde o foco, talvez não esteja havendo merecimento, né, por sua parte. Ou talvez também, um dos motivos para você não ter realizado com relação a foco, foi que o dimensionamento desse objetivo não foi previsto, e ele era muito grande para ser realizado num ano. Eu quero fazer uma maratona em dezembro. Maratona, 42,5 km, alguma coisa assim, né? Caramba! Mas para o meu preparo físico atual, em 12 meses eu não conseguiria realizar uma maratona. E aí eu me desanimei, cheguei em outubro, estava correndo só 10 quilômetros e nunca chegaria à maratona. E aí o que pode acontecer é eu dizer para mim mesmo, eu não consigo mesmo, eu sou um incapaz, eu não dou conta, não vou dar conta nunca. Porque você superdimensionou a sua meta e esse superdimensionamento fez com que você não alcançasse e pode ser que ela diga para você, você não dá conta mesmo. E aí no próximo ano você não faz, né? Então superdimensionamento, ou talvez um baixo dimensionamento. Você fez uma meta muito irrisória
E aí, como tem muito tempo, é pequena demais, você faz em qualquer momento, acaba o ano você não fez. Né? E aí é quando você é derrubado por um mau dimensionamento de meta. Então, eu quero voltar na importância. Eu estou aqui no ar livre, vocês estão vendo, pé de jabuticaba atrás de mim, né? Então agora está aparecendo os mosquitinhos. É assim, quando você perde o foco, quando você acaba abandonando uma meta que você fez, você a torna menos importante para você. Porque se ela fosse muito importante, você a conquistaria. Mas há a possibilidade de ela ser importante, né? E você boicotou algo que era muito importante. Por que você faz isso? Se era importante, não é? Então, presta atenção. O que você quer para 2020? E aí é quando a gente entra, então, em metas para 2020. E aí, tendo visto as não realizações de 2019, eu posso me preparar para 2020 de uma forma nova. Primeiro passo. Das metas importantes de 2019, quais delas não cumpri? Quais delas eu mereço realizá-las em 2020? Quais delas? Então é pegar cada uma delas. A bicicleta que eu não comprei, poxa, ela era importante? Sim, porque eu ia ganhar o trato respiratório, a minha parte aeróbica ia ficar legal. Eu ia ganhar musculatura sem pesar meu joelho, sem judiar das minhas articulações que estão comprometidas, não é? Então eu ia andar ao ar livre, nossa, ia ser tão bom para mim, minha pressão arterial ia se equalizar, e eu perdi essa oportunidade, estou adoecendo em função disso, e eu adoecendo, pioro o meu rendimento no trabalho, pioro minhas relações, meu rendimento nas relações, porque eu chego em casa sem vontade de ajudar, chego cansado, sem ânimo, sem disposição, e aí as relações familiares começam a se estremecer, filhos convidam para sair, você diz não, a esposa pede para dar uma mãozinha, você diz não, ou o marido pede para sair, você diz não, porque a sua saúde não está muito legal, a pressão não está muito legal, a disposição. Então, tudo isso em função de um exercício, né? Olha só o que uma bicicleta pode promover na sua vida. Então, legal é pegar esses pontos de 2019 que eram importantes e ver o que você vai fazer com eles em 2020. Vou começar por eles. Vou começar por eles. Eles merecem ser introduzidos em minha vida. Então coloca prioridades nas suas metas para 2020, começando por aquelas que eram importantes e não foram realizadas em 2019. Comece por essas, né? Aí em 2020 a gente vai definir duas coisas, o que é importante e o que é necessário. Então eu tenho visto que muitas vezes as metas que programamos geralmente estão numa área de necessárias. São metas necessárias. Eu preciso me dedicar mais ao trabalho, eu preciso cuidar da minha saúde, porque já se tornou necessário, não é? Então, quando eu entro nessa área do necessário, eu não faço com uma boa vontade, eu não faço com um desejo do meu coração, eu faço porque é necessário. É como quase se eu fosse obrigado a fazer, entende? Então, aí vem essa parte, separar os necessários dos importantes. Então, metas necessárias, ok, eu devo fazer. E coisas necessárias eu realizo. Coisas importantes eu conquisto. Essa é a diferença. Porque o necessário a gente faz, e quase diariamente, né? Eu tenho que, eu preciso, né? O necessário eu realizo, porque não tem um dado prazer. O necessário eu realizo, porque não me traz o prazer. Agora, o importante, ele traz um sacrifício para ser realizado. Ele traz um sacrifício muito grande, porque ele demanda mais tempo, mais esforço, mais empenho, e sabe o quê? Sair de zonas de conforto da minha vida. Mas quando eu chego lá, eu conquisto,
E o índice, o nível, o grau de prazer, de realização, de felicidade é altíssimo. E são essas coisas da área da importância que nos movem adiante. São essas coisas na área da importância que fazem com que nós avancemos. Os necessários não fazem a gente avançar. Os necessários fazem a gente dar passos miúdos e pequenos. Os necessários eu faço, porque tenho que fazer. E sabe, numa pesquisa que eu fiz, 44% das pessoas responderam que trabalham porque precisam trabalhar. Eu fico assim preocupado, porque qual é o nível de resultado? Será que essas pessoas estão dando os melhores resultados delas? Se elas fazem porque precisam? Será que se elas fizessem porque têm um propósito, um prazer, elas fariam mais, melhor, com alegria? Né? Essa é a diferença dos importantes para os necessários. Então, ok, vai fazer metas necessários. Agora, para os importantes, você cria sonhos e planeja a realização de sonhos. Essa é a diferença. Porque se você traçar só metas, e é o que todos falam, você vai traçar metas necessárias. Vai chegar ao final do ano, você cumpriu todas as metas necessárias. Né? E conquistou o quê? Os seus sonhos, onde foram parar, não é? Então, sonhos são importantes. É onde nós dividimos coisas importantes. Tá bom. E agora, uma coisa interessante é que foi feita uma pesquisa na Universidade de Harvard com 100 estudantes, já se formando na graduação. Dos 100, a pergunta era, você faz um planejamento anual? Dos 100, 70 deles, o que corresponde a 70%, não tinham nada planejado, nem mental e nem escrito, nada, nenhum planejamento, ou deixa a vida me levar, isso é bom. Não, nada contra isso, pessoal, nada contra. Mas os resultados é você quem vai obter. Né? As surpresas também, porque se você... vamos para São Paulo? Vamos, agora. Aí sai para São Paulo. Mas e o dinheiro? E a roupa? Onde vai ficar? Né? Onde vai parar para comer? Então você tem que estar muito mais aberto para as surpresas. Não é? E talvez você não faça muito mais do que poderia fazer. Bom, 70% não tinha nada programado, nada planejado. 27% tinham planejamentos mentais, o que faz um total de 97%. Né? Somando os 70 com esses 27, o total dos estudantes eram 97%. Esses 27 só tinham planejamento mental. Os 3%, dos 100, só 3 tinham planejamentos escritos. Mas escrito não é só escrito, né, pessoal? Não é só escrever, a gente não precisa pensar tão raso. Escrever significa organizar, planejar, sistematizar, se empenhar naquilo, ver dados, né? 3%, só 3, tinham planejamentos escritos. Passados 10 anos, os pesquisadores buscaram esses 100. Sabe o que acontece? Os 3% tinham 90% mais riquezas do que os 97%. Coisa de louco. Fruto de um planejamento. Não é só porque escreveu no papel. Tinha uma época na vida que eu escrevia, né? Eu vou escrever porque escrevendo as coisas acontecem. E eu escrevia no papel, guardava o papel. E aí no final do ano abria o papelzinho para ver o que daquelas coisas, aconteceu como se fosse mágica, né? Oh, engano! Se eu tivesse acompanhado, planejado, organizado, sistematizado, talvez eu teria realizado tudo aquilo, e não só um por acaso. Né? Então é isso. Esse é um dado importante. Eu estou dando uma olhada no roteiro que eu quero passar com vocês. O fruto do planejamento escrito e estruturado. Bom, então eu quero
nos próximos vídeos, são mais 3 vídeos. No próximo eu vou falar de o planejamento feito por Disney. Walt Disney, né? Ele tinha uma forma de planejamento e ele conquistou tudo aquilo a partir dessa forma de planejamento. Então é uma forma interessantíssima que nos deixa livre e trabalha cognitivo, emocional e a nossa parte da ação. Trabalha sistemas complexos, não só cognitivo, como se a gente fosse sentar e escreve aí a meta, escreve aí isso, não é cognitivo. Nós não alcançamos sonhos, não conquistamos sonhos, não atingimos metas, simplesmente com o cognitivo. Nós somos um corpo e esse corpo se influencia, não basta só pensar, né, pessoal? Então, Disney vai nos fornecer no próximo vídeo dicas fantásticas de como criar um sonho, um planejamento, realizá-lo e tecer as observações sobre o que poderia dar errado, né? Então, convido você para assistir o próximo vídeo. No terceiro vídeo, nós vamos falar sobre a boa formulação de objetivos, extraído do estudo da programação neurolinguística. Existem passos importantes que devem ser cumpridos para que o seu objetivo seja mais easy, seja mais flow, seja mais fácil de ser realizado, né? Às vezes a gente coloca empecilhos muito grandes num objetivo, como por exemplo, há algum tempo atrás, não sei se hoje ainda, mas as mães costumavam dizer assim: se o meu filho melhorar de tal doença, eu nunca mais vou cortar o cabelo dele por 16 anos. Ela coloca a realização de um objetivo num terceiro. Ela assume um objetivo e quem paga isso é o filho, né? Então não é legal. Nós temos boas formulações, como formular um objetivo, e nós vamos fazer isso no terceiro vídeo. E no quarto vídeo eu vou falar sobre um aspecto interno importantíssimo que deve estar por trás dos nossos sonhos, nossas metas, nosso planejamento. Porque o planejamento administrativo é muito cognitivo, muito mental. Mas existem aspectos que são determinantes para que esses objetivos e metas realizem-se. E esse aspecto é interno. O quanto eu mereço, o quanto eu desejo, o quanto eu quero, o quanto eu vou realizar esse objetivo, esse sonho, essa meta. Então esse quarto aspecto, para mim, é o determinante para a realização dos planejamentos da gente. Eu posso criar um planejamento mirabolante, fantástico, business plan, mas se eu não me sentir capaz, se eu não me sentir merecedor, se eu não tiver estruturas mentais alinhadas, eu não realizo, vai ser um papel, né? Então é isso. Esse é o primeiro vídeo em que eu expliquei alguns dados sobre como fazer planejamento. E eu linkei com você, no começo desse vídeo, a importância de rever os de 2019, para que você não cometa os mesmos erros e equívocos em 2020, né? Tá bom? E uma coisa importante, no final de janeiro, eu farei um treinamento chamado Vulcano. Às vezes a gente quer ver a vida mais livre, quer ver uma vida incomparável livre, mas para eu buscar isso eu tenho que ceder a minha segurança atual. Tenho que sair de um lugar onde eu estou para buscar essa liberdade. E que lá nesse lugar eu também vou encontrar segurança. São 3 dias, 2 dias e uma noite, sexta noite, sábado e domingo, em que trataremos sobre a construção, a visão, os passos para a realização de uma vida incomparável e abundante. Tem tudo a ver com planejamentos. Então convido você para estar comigo nesse treinamento que é sensacional.
é de muita energia, muita força, de libertar você de amarras que prendem você em crenças passadas e não permitem você avançar em direção ao seu sonho, né? Então, anima aí, vamos fazer o Vulcano. Ele é sensacional. Arrasta aí e saiba mais sobre Vulcano.